Então vamos lá, gente. Estamos numa conversa bem pesada aqui de decadência com prescrição, prescrição com decadência. A gente já pegou o desenho ali, a gente está analisando uma questão, vamos dar uma olhada ali novamente, que a prescrição, ela conta da constituição definitiva do crédito e eu acabei e fechei o bloco falando para você que ela poderá se interromper. Cuidado, gente. 174 traz aqui 4 causas de interrupção da prescrição. Parágrafo único fala assim, ó, a prescrição será interrompida, 1. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal. Atenção, que não era assim há muito tempo atrás, que não é a citação válida do executado que interrompe a prescrição, mas sim o despacho do juiz que ordena a citação. Então, se ele falou para a gente que está lá em execução fiscal e o cara foi citado, pressupõe que tem que ter um despacho autorizando a citação. Esse despacho interrompeu e a prova nem comentou certinho o que é que tinha interrompido, quando é que tinha interrompido. Falou que o cara foi citado lá em janeiro de 2016. Nós vamos pegar essa conta. Ok. O inciso 2 fala para nós aqui que o protesto judicial interrompe qualquer meio judicial que institui em mora o devedor, você está lendo comigo 174, ok? E aqui qualquer meio extrajudicial que importe em reconhecimento de débito por parte do devedor, isso aqui é o termo de confissão de dívida. Quando a gente parcela um tributo, gente, é isso que a gente assina hoje, tá? Termo de confissão de dívida. Decadência não interrompe, não deixa ela lá para trás. Vou te ensinar a contar esse negócio aqui agora. Nós sabemos que o prazo é de 5 anos, prescrição da Constituição definitiva. Ele falou para nós ali que lançou o tributo em 2009 e 2010, então vamos separar essa contagem. E o lançamento constitui o crédito, no caso do IPTU de forma definitiva, tá bom? Então olha só, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Ele teria até 2014 para poder entrar com a ação de execução fiscal e o juiz despachar. Não é só entrar, não é só protocolar. Tá? Então 9, 10, 11, 12, 13 e 14, é assim que conta. Lá em 2010, ele teria 10, 11, 12, 13, 14 e 15 até 2015 para entrar com a execução e o juizão despachar. Ou efetuar, fisco, qualquer outra coisa que gerasse a interrupção da prescrição. Foi por isso que a questão trouxe aqui para você o seguinte, ó. Após a ciência dos lançamentos, João não tomou qualquer providência. O que é que ela tá te falando? Tá falando assim, ó, ele não pagou. Por isso que ele vai ser executado lá na frente. O município não adotou qualquer medida judicial entre a notificação dos lançamentos ao sujeito passivo e o ajuizamento da execução. O que ele está te falando? Olha, eu não peguei nenhum mecanismo judicial para instituir ele em mora. Eu não protestei judicialmente e não falou nada de parcelamento. É para você não ficar viajando lá na sua prova. Ah, mas e se? Ah, mas não sei o quê. Não, é a história que sua prova contou. Inclusive, ela fechou o cerco. Falou, não teve nada aqui diferente que interrompeu a prescrição. Então, só de você olhar para essa linha, gente, você já fica direcionado. Depois que você aprofunda a conversa, que é o que você acabou de fazer comigo, beleza. Você já sabe como é que conta a prescrição, eu vou te ensinar um pouco mais para frente como é que conta a decadência, então você fica mais confortável no meio dessa questão. Como ela não deu prazo lá para trás de decadência, a gente nem precisava contar, a gente entendeu que decadência não teve, não houve. Dali para frente, ela falou que o cara foi citado. Então vamos pegar as datas aqui que a questão trouxe. 2009, a gente calculou agora, e 2010. Ele teve aqui a execução fiscal em 2016, a gente fez a contagem e viu, ó, só situando, foi citado em execução fiscal. Eu estou aqui, ó. Então eu tive a figura da prescrição. Olha as assertivas que a questão trouxe para nós. Letra A. O crédito tributário está extinto em virtude da decadência. Não é decadência, é prescrição. Letra B. O crédito tributário está extinto em virtude do parcelamento. Olha a dica que o prof te deu. Moderecopa. O pá é parcelamento e parcelamento é causa de suspensão e não de extinção.
Lembra que eu falei que ela ia ficar fazendo esse joguinho com você? Contou a história dela e vai perguntar, é suspensão, extinção ou exclusão? Parcelamento é suspensão. Próxima. A exigibilidade do crédito tributário está suspensa em virtude de compensação. Até usei como exemplo para poder fazer essa eliminação com você. Compensação é causa de extinção. Note que não está lá na exclusão, isenção e anistia. Note também que não está no modere copa. O co ali não é compensação, né? É concessão de medida liminar em mandado de segurança. Ou concessão de antecipação de tutela em ação judicial. Atenção para isso aí, beleza? E para fechar, letra D, o crédito tributário está extinto em virtude de prescrição. 156, inciso 5 e 174 do CTN contemplam esse instituto, tá bom? Então é assim que você tem que fazer para resolver uma questão como essa. Não se desespere, porque prescrição e decadência, a gente poderia ficar falando aqui um mês inteiro sobre isso. São temas bem profundos, com várias nuances, mas necessariamente a prova, quando ela quer dificultar, ela vem assim, tá? Isso aqui é uma questão de nível bom da sua prova, mas às vezes é só uma linha do tempo, e só situar na conversa, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? E aí, a gente vai para mais uma questão aqui, só que o mais interessante disso, gente, eu falei para você que durante o curso a gente pega um monte de frase. Você vai ver que uma frase só responderia essa questão inteira. Eu vou fazer o inverso aqui com você. Eu vou usar essa frase com você para responder a questão e depois a gente vai voltar e vai lembrar a matéria e vai estudar a matéria, ok? Ela vai discutir isenção. Vamos mostrar lá? O município X, graças a uma lei municipal publicada no ano de 2014, concedeu uma isenção de IPTU aos proprietários cujos imóveis, cujas áreas não ultrapassem 70 metros. Vamos fazer um parênteses aqui. Eu já comentei com você o seguinte, a isenção, gente, ela é uma dispensa, a gente anotou hoje, do pagamento do tributo por meio de uma lei. E essa lei, para dispensar o pagamento de um tributo, ela vai sempre dar uma condição para você de dispensa. Tem muito estado aí, por exemplo, que fala o seguinte, olha, quem compra um veículo novo, aquele que está sendo fabricado, saindo da concessionária, zerinho, está botando a placa nele, está isento do IPVA, está dispensado do pagamento do IPVA. Qual que é a condição? Comprar um veículo novo. Então, se eu compro um veículo com 1 ano de fabricação, ele não é novo, eu não estou isento, eu não abracei a condição legal, vou para frente, eu tenho que pagar esse negócio. Vamos mais. Tem uma isenção do imposto de renda, que fala que quem ganha por mês menos de R$ 1.903 está dispensado do pagamento dele. Então, se eu ganho R$ 5.000 por mês, eu não estou abraçando a condição legal, eu tenho que pagar. Se eu ganho R$ 1.000 por mês, eu abraço a condição legal, porque abaixo de 1.903 eu estou dispensado. Pronto. A isenção ela traz sempre uma condição. E essa isenção, gente, não tem jeito não. Ah, mas fala 1.903 e eu ganho 1.904. É só R$ 1 de diferença. Dá esse negócio para mim, estende esse negócio para mim. Gente, a isenção é a frase que eu vou te dar para você responder essa questão e a maioria delas que tratam sobre esse tema. Lembra o seguinte, ó, gente, isenção não estende, não aproveita, não interpreta, do jeitinho que a lei deu tem que ficar. Por isso que eu usei esse exemplo com você. R$ 1.903. Se eu ganho 1.902, eu estou abaixo do valor, eu abraço a condição legal e eu estou dispensado. Se eu ganho 1.904, R$ 1 a mais, eu não abraço a condição legal, não estou dispensado e posso espernear. Aproveita, estende para mim, interpreta para mim. Não vai. Por quê? O artigo 111 do CTN, que já caiu na sua prova, tem um tempo, mas já caiu na sua prova, ele fala assim, ó, interpreta-se literalmente a legislação tributária nas causas de suspensão e de exclusão do crédito. Então, isenção é exclusão. Então, quer dizer que a interpretação dela é literal. Tá bom, professor. A gente vai aprofundar, a gente vai entender, eu vou mostrar os artigos que iriam responder essa questão de forma direta para você. Eu quero somente que você lembre dessa frase. A isenção não estende, a isenção não aproveita, a isenção não interpreta a nada. Tá bom?
e você vai conseguir matar esse negócio. Quer ver? Vamos provar essa teoria? O município X, graças a uma lei municipal publicada no ano de 2014, concedeu isenção de IPTU a proprietários de imóveis cujas áreas não ultrapassem 70 metros. João possui um imóvel nessa condição e procura seus serviços como advogado para saber se deve pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos instituída pelo município por meio de lei publicada em junho de 2017, a ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte. Está falando para você que teve um respeito à anterioridade. Diante desse quadro fático, assinale a afirmativa correta. Olha a frase. Não estende, não aproveita, não interpreta. Letra A. João não deve pagar a taxa de coleta, uma vez que a isenção do IPTU se aplica a qualquer outro tributo. Estende, aproveita, interpreta? Não, de jeito nenhum. Letra B. João não deve pagar a taxa de coleta, porque sendo a lei instituidora da taxa posterior à lei que concedeu a isenção, por esta é abrangida, ficando João desobrigado do IPTU e da taxa. Abrangida, gente, estende, aproveita, interpreta, abrange, são sinônimos, tá? Não. Letra C. João deve pagar a taxa de coleta porque a isenção só é extensiva a contribuições de melhoria instituídas pelo município. Estende, não interpreta, não aproveita, é sempre a mesma coisa. Ela só fica mudando o jeito de exigir de você. O que sobrou pra gente? Letra D. João deve pagar a taxa de coleta, porque salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas. É o que dita ali para você o artigo 177 do CTN. É só a frase que às vezes você precisa. Então, quando eu viro para você e falo assim, você não vai aprender a efetivamente advogar aqui, você vai pegar uma bagagem gigante para a sua prova, mas você vai aprender, e para a sua prática depois, mas você vai aprender a resolver ela. Você tem que entrar na onda dela, na conversa dela. E às vezes é só uma frase que vai te salvar. Olha a questão anterior, às vezes é só te situar na conversa. É só olhar para aquela linha do tempo e saber que eu estou naquele momento, e naquele momento é prescrição, não é decadência, é assim que funciona. É isso que a gente precisa fazer, tá bom? Agora sim, eu vou mostrar para você de forma bem mais profunda o que é essa história de isenção, por que a resposta está no 177, por que a gente consegue fazer essa análise. E eu começo em cima do 177, tá bom? Porque o conceito de isenção, que é dispensa do pagamento de um tributo por meio de uma lei, isso nós já vimos. O 177, gente, fala pra gente que isso não vai estender e traz dois incisos. Primeiro, a taxas e contribuições de melhoria. Então vamos ver qual foi a conversa? Ele falou que tinha ali um imóvel e que tinha um IPTU. Quando o prof fica na sua cabeça igual um bobão aí, olha gente, imposto é imposto e taxa é taxa, é justamente porque são espécies tributárias diferentes. Cada coisa representa uma coisa diferente. Então ele tinha uma isenção para o IPTU, caso abraçasse essa condição aqui de ter um imóvel com 70 metros, até 70 metros. E depois ele criou uma taxa. Então o inciso 1 do artigo 177, ele fala que a isenção não estende a taxa e nem a contribuição de melhoria. Então se trouxesse uma contribuição de melhoria aqui, a dinâmica seria a mesma. E o inciso 2, gente, ele vem falar que isso não vai se estender àquele tributo que foi criado posteriormente. Então veja que ele tinha aqui uma lei que cobrava o IPTU de 2014 e a taxa ela veio em 2017. Então ainda que você olhasse só o inciso 1, você acertaria. Ainda que você soubesse só o inciso 2, você também acertaria. Ou, propriamente a frase, não estende, não aproveita, não interpreta. Lembra lá a inteligência do artigo 111 do CTN, porque o 111 fala pra gente que a interpretação ela é literal. Bastante cuidado com isso daí, tá bom? Certinho. Eu quero só completar mais um negócio aqui para nós, no que diz respeito à isenção, que a prova da OAB também já exigiu bastante isso daqui, que seria sobre modificação ou revogação, gente. Ela contou a história para você que o cara tinha uma isenção X para ele, e aí o município chegou lá e quis revogar essa isenção dele, ou quis modificar. E aí, no final das contas, ela vai discutir com você. Pode, não pode, está certo, está errado, como é que é? Ok,
eu quero te dar mais uma frase. Por quê? Porque todas as questões que tratam de isenção como regra, ou especialmente essas questões que falam de revogação, de modificação, elas sempre trazem o seguinte: a isenção poderia ser estabelecida por meio de decreto. Você já anotou comigo, dispensa do pagamento do tributo por lei. Então, lei é lei, decreto é decreto, Constituição é Constituição, se é por lei, é lei mesmo. Mas outra frase para te ajudar a encaixar essa ideia, tá? E a frase é a seguinte, gente: o poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar. Poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar. Como é que eu tributo? Lembra lá do princípio da legalidade? Eu tributo por lei, então eu isento por lei. Pronto, não tem exceção nesse negócio, ok? Tributo por lei, isento por lei. Então essa frase também te ajuda bastante. Agora, sobre essa dinâmica aí de que se eu posso tirar isso da pessoa, se eu posso revogar, se eu posso modificar, a conversa é a seguinte. Vamos imaginar que tem um IPVA aqui e o Estado falou assim, ó, quem tem veículo novo está isento, está dispensado do pagamento desse tributo. Tem muito estado que faz isso também, ó. Quem tem veículo com mais de 15 anos de fabricação está isento, está dispensado. Nós vamos ver, gente, que a isenção ela vai entregar sempre uma condição, que é essa, que eu acabei de anotar aqui com você, ó. Vou pegar aqui para ficar mais fácil. Veículo novo, ou mais de 15 anos. Ok? E nem todas as leis, sempre por lei, nem todas as leis ditam algum prazo para a norma. O que isso quer dizer? Você vai lembrar da regra do artigo 178 do CTN, que ele traz uma regra que é a seguinte. Ele fala que a isenção ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Essa é a regra. Pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Beleza? E aí ela completa lá dizendo o seguinte, ela não pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo se ela tiver tempo de vigência da norma. E eu não quero que você confunda com esse exemplo, tá? Olha só. Ah, professor, nesse caso aqui, pode revogar ou modificar a isenção a qualquer tempo? Pode, porque não tem tempo de vigência. Ah, professor, olha o tempo aqui. Isso não é tempo, isso é condição. Veículo com mais de 15 anos. Se essa lei aqui que eu estou usando no exemplo, ela trouxesse o seguinte, esta lei terá vigência por 5 anos. Aí sim, ela travou a ideia. Então ele não pode nem mudar e nem revogar isso daqui durante 5 anos. É assim que funciona. Então, por que, por exemplo, que a maioria dos entes tributantes não gostam de colocar um prazo para a vigência da isenção? Porque trava ele. Durante 2 anos, se eu falei que você está dispensado do pagamento do tributo, eu tenho que ficar 2 anos sem te cobrar. E se eu quiser tirar isso de você, eu não posso de jeito nenhum, tá bom? Então, cuidado com o artigo 178. Todas as vezes que a OAB cobrou isso aqui, ela cobrou isso lá em meados do 16º, 17º, 18º exame, cobrou 3 vezes seguidas, tá? Mas isso volta para a nossa prova, tá? Se estiver indo para o 30º, você vai ver que isso volta para a nossa prova. Então, bastante cuidado com isso aqui, por quê? Porque lá, na prova da OAB, nesses exames que eu citei, ela colocou todos o caso de que tinha X tempo de vigência da norma. Então, valia por 10 anos, valia por 5 anos. Então, quando tem essa validade, não pode revogar, não pode modificar. Só que a regra é que pode. Eu preciso que você leia o artigo 178 e especialmente fique super atento à história que sua prova conta. Em vista da história, muda toda a conversa, tá bom? Então, bastante atenção para isso aí. A gente vai para o próximo bloco para mudar o nosso tema.